Eu volto à tribuna na tarde de hoje para debater novamente um tema da maior relevância para o nosso país, um tema que diz respeito também às manifestações que recentemente aconteceram e que precisa de um adequado tratamento por parte desse Congresso Nacional, mas também por parte do governo federal. Eu me refiro ao tema do financiamento da saúde. E eu falo com propriedade porque tive a oportunidade de ser o relator da Lei Complementar 141, que regulamentou a emenda 29, que define recursos mínimos para a saúde, e sou relator da Comissão Especial de Financiamento da Saúde aqui no Congresso, aqui no Senado Federal. E fui distinguido pelo presidente Renan Calheiros como relator de uma proposta que está na pauta estabelecida por ele para esse período, também como relator desse processo. Portanto, eu venho aqui não somente abordar o tema, mas fazer uma prestação de contas provisória, imediata, sobre o que nós estamos pensando. Primeiro, inegavelmente, nós precisamos ampliar o aporte de recursos da União para a saúde no nosso país. Eu fiz vários estudos comparativos dos gastos da União, dos gastos estaduais, dos gastos municipais, e ao longo desse período, os estados e os municípios têm ampliado fortemente a sua participação. Nós, com a regulamentação da PEC 29, a Lei Complementar 141, fechamos todas as brechas para que despesas outras pudessem ser maquiadas como fazendo parte das ações e serviços de saúde, e hoje nós não temos os recursos necessários para fazer com que esse sistema funcione da melhor maneira possível. E eu aqui queria fazer algumas reflexões. Por exemplo, com valores deflacionados, nós tínhamos a participação da União no ano 2000 percentualmente de 58,6% dos gastos públicos, enquanto os estados e os municípios representavam 41,4%. Em 2011, a participação do governo federal da União caiu para 45,5% e os estados e municípios cresceram para 54,5%. E agora, 2011 comparado com 2000, o incremento dos gastos do governo federal foi de 35,1%, valores deflacionados, enquanto dos estados e municípios chegou a 64,9%. Portanto, é incontestável que nós tenhamos que ampliar os gastos com a saúde no nosso país. Gostaria aqui de comentar as propostas que estão sendo levantadas, mas antes disso dizer e reforçar um apelo que eu fiz ao presidente dessa casa. Eu entendo a urgência, a necessidade de nós discutirmos e darmos respostas aos anseios da população, mas temos que fazê-lo com absoluta tranquilidade e com absoluta certeza de que estamos trilhando o caminho correto, para que não repitamos, por exemplo, o que aconteceu ontem aqui naquela votação. É preciso que se façam as votações com tranquilidade. Portanto, nós precisamos, e nós temos lutado para isso, para que haja um entendimento com o governo, no sentido de podermos buscar do governo os recursos que são necessários. É muito fácil aprovar uma proposta aqui, destinando 10% do PIB, 10% da receita bruta. O difícil é a gente depois conseguir garantir que esses recursos sejam aplicados. Desses estudos que eu fiz, senhor presidente, algumas questões, elas já são absolutamente claras. Por exemplo, a proposta de se gastar 10% da receita líquida da União com a saúde
Aliás, a proposta que foi defendida aqui pelo senador Aécio Neves, quando apresentou uma plataforma para a crise, certamente da sua candidatura à presidência da República, na verdade representa menos recursos, esses 10% da receita líquida representam menos recursos do que nós temos hoje. Hoje, se nós tivéssemos a aplicação da receita líquida, a receita corrente líquida, nós teríamos para a área da saúde um gasto de 67,4 bilhões de reais. E nesse ano a previsão é que os gastos efetivamente realizados cheguem a 83. Portanto, essa proposta tem que ser eliminada de imediato, não faz nenhum sentido. A proposta de 10% da receita corrente bruta significa, de fato, um incremento em termos de recursos para a saúde. Por exemplo, a mesma previsão de que nós gastemos esse ano 83 bilhões de reais, se aplicarmos a receita dos 10% da receita corrente bruta, seriam 127 bilhões, uma diferença de aproximadamente 40 bilhões, 35 bilhões, que seria, portanto, seria um número bastante robusto, importante, interessante. Agora, obviamente que ninguém acredita que nós possamos, no ano que vem, colocar 35 bilhões a mais. Essa que é a minha angústia de tentar discutir com o governo, de uma forma em que nós possamos discutir a vigência de uma proposta como essa, se o governo tem outra proposição, se haverá uma transição ou não, quando começa a viger essa proposição, mas eu sinto que é importante que se faça essa discussão. Por outro lado, analisando a longo prazo a proposição, o atual mecanismo, a correção dos valores do orçamento da saúde pelo PIB nominal do ano anterior, no longo prazo, essa proposta é melhor, porque se sintoniza não com a receita, se sintoniza com o crescimento do nosso país. Então, essa é uma questão relevante também. Por outro lado, é importante também, se for utilizado esse critério da receita corrente bruta, que nós possamos emendar a lei de responsabilidade fiscal para dizer o que de fato é receita corrente bruta, porque há vários entendimentos e não se pode deixar que a subjetividade possa interferir numa questão tão importante quanto essa. Por outro lado, é importante dar uma resposta à população no sentido de que esses recursos não podem ser aplicados simplesmente da forma como é hoje. Hoje, se nós colocarmos na área da saúde 5, 10 bilhões, nós talvez não consigamos, muito provavelmente não vamos conseguir os efeitos que nós desejamos. É preciso que essa aplicação leve em conta critérios de qualidade. Critérios como, por exemplo, ampliação do acesso. Critérios como, por exemplo, a eficiência do gasto que se tem. E eu pretendo, se vier a relatar definitivamente essa proposição, utilizar tais critérios para a definição da realização dos gastos. Por outro lado, no longo prazo, é fundamental que nós possamos trabalhar com o gasto, a ideia do gasto per capita, do gasto em saúde por habitante, para que nós possamos, inclusive, atingir metas. Hoje nós temos um importante indicador de qualidade do Sistema Único de Saúde, que é o IDSUS, em que se estudam as condições de acessibilidade, de acesso ao sistema e também de eficiência. Ou seja, a facilidade com que as pessoas podem chegar a receber o atendimento e, por outro lado, se efetivamente os resultados acontecem. E, portanto, Permite nós uma parte, temos hoje, senador Humberto. com toda certeza,
Senador Humberto, Vossa Excelência traz, com a competência que lhe é peculiar, até Vossa Excelência como ministro da Saúde, que foi, dados importantes, e eu diria até alarmantes, com relação à saúde no nosso país. Como alarmante é a situação que se encontra a saúde oferecida aos brasileiros. E Vossa Excelência colocou aí, com bastante propriedade, que não basta colocar recursos na saúde. É preciso que tenha ações que venham a trazer uma efetiva melhoria de atendimento da sociedade, dos brasileiros, que estão morrendo nas filas dos hospitais. E Vossa Excelência colocou números que vou, ainda na tarde de hoje, também fazer um pronunciamento sobre o mesmo tema, me referindo a essas questões. O Brasil aplica 8,7% do seu orçamento em saúde. A Argentina, aqui ao lado, nossa vizinha, 20,4% do orçamento em saúde. A Colômbia, 18,2%. Então, está provado que há uma insuficiência de recursos. Você colocou números que estão no meu pronunciamento da relação de 2000 para 2010, do recuo da União no atendimento da saúde de todos os brasileiros, ampliando o esforço dos estados e dos municípios. Agora, Vossa Excelência, ainda hoje pela manhã, falávamos sobre a questão da saúde e do programa lançado pela presidente Dilma, que eu acho que de muito boas intenções, mas que o efeito da forma como está proposto, não será aquele que os brasileiros necessitam. Você acabou de dizer, não basta colocar dinheiro, colocar 5,7 bilhões, como é proposto, isso representa apenas 0,7% a mais dos 0,7 sobre os 8,7 do orçamento. Então é preciso que haja um programa que venha realmente dar uma solução a isso. Aí vem, você fala no SUS. O Sistema Único de Saúde. Há quantos anos Vossa Excelência sabe que a tabela do SUS não é reajustada? Então, há necessidade de se fazer uma revisão e dar uma condição de atendimento e pôr para funcionar os hospitais que estão aí. É preciso construir mais hospitais? Não há dúvida disso. Mas antes de construir, porque o Brasil não pode esperar anos para que sejam construídos esses hospitais, é colocar o sistema que está aí hoje e sem funcionar para que ele tenha eficácia no atendimento da população. E não são os médicos os culpados. Não são os médicos. O médico por si só, Vossa Excelência como profissional de medicina, sabe disso. É preciso que os profissionais da área da saúde também tenham uma carreira de Estado, como nós começamos a discutir ontem aqui no plenário, hoje na CCJ, e espero que voltemos brevemente para que de uma vez por todas possamos dar o encaminhamento correto à área da saúde para o Brasil. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Agradeço o pronunciamento de Vossa Excelência, a parte, concordo com boa parte do que disse Vossa Excelência, apenas discordo quando diz que nós vivemos hoje uma situação caótica. Enfim, a realidade não é essa, ao contrário. O Sistema Único de Saúde, com a pequena quantidade de recursos de que dispõe, ele faz milagres, verdadeiros milagres. O que nós temos hoje são algumas áreas onde há gargalos concretos. A área da média complexidade, do atendimento especializado, da urgência e emergência, mas na área da alta complexidade, nenhum país oferece à sua população não só a quantidade como a qualidade dos serviços que o SUS propõe. Acho que é preciso fazer esse reconhecimento. Mas eu dizia que existe um indicador, o IDSUS, que mede tanto o acesso à área da atenção básica, à média complexidade, à alta complexidade, como a eficiência também nessas três áreas. E hoje, para que Vossas Excelências tenham uma ideia, esse indicador ele vai de 0 a 10. Atualmente, quando se faz um balanço global do SUS, nós temos que a nota seria em torno de 5,4, levando em conta esses critérios. Há vários municípios no Brasil que chegam a 7, até um pouco mais de 7, mostrando que com uma boa gestão, com eficiência e com recurso, é possível se fazer mais e se fazer melhor. Então, por exemplo, nós precisamos agregar indicadores como esse no momento de se fazer essa discussão. Portanto, eu queria concluir
as minhas palavras, novamente reforçando o meu apelo. Primeiro, de que o governo possa discutir essa questão e juntos podermos construir uma proposta que nos traga mais recursos e, ao mesmo tempo, não signifique desequilíbrio para o governo, desequilíbrio fiscal, orçamentário, enfim. Segundo, que essa casa não tente resolver de supetão um problema que vem se acumulando há tanto tempo. Nós precisamos discutir, precisamos trazer todas as alternativas, discutir com as pessoas que aqui estão debatendo esse tema há muito tempo, para que nós possamos ter, sem dúvida, uma proposta que seja aquela que pode atender ao povo brasileiro. Eu peço a Vossa Excelência para atender à parte do senador Valdemir Moca. Senador Humberto Costa, eu quero dizer que a Comissão de Assuntos Sociais montou essa comissão especial que Vossa Excelência é relator. Agora, senador, eu estive hoje lá no grande encontro que tinham secretários municipais de saúde, o pessoal do Saúde mais 10, enfim, uma grande mobilização. E é claro que ali está o pessoal pedindo os 10% da receita bruta, aqui, que seria a contrapartida do governo federal. Então, quando nós votamos a emenda 29, Vossa Excelência sabe disso, eu até hoje digo isso, nós ficamos, na verdade, né, com essa dificuldade, né? É claro que há nitidamente um subfinanciamento da saúde, isso é claro. Agora, eu concordo com Vossa Excelência que isso não pode ser resolvido realmente de supetão, mas também nós temos que ter um limite nisso, nós precisamos colocar, porque hoje eles apresentaram lá, disseram lá, né, que recolheram 1.500.000 assinaturas para propor um projeto, né, de origem popular, que o que eles querem? Os 10%. Então, eu acho que nós temos que, e eu sei do trabalho de Vossa Excelência, a experiência que Vossa Excelência tem, por isso mesmo é que foi indicado como relator, ao tempo em que eu quero me solidarizar com o seu esforço, mas também, como eu ouvi hoje lá, dizer que as pessoas que estão lá são militantes do SUS, e Vossa Excelência tem razão. As pessoas que são atendidas pelo SUS, elas realmente têm um bom atendimento, eu diria, um atendimento bom, de boa qualidade. O problema é que a maioria das pessoas hoje não tem acesso ao SUS. Elas ficam nas filas, esperando o tempo. É isso que está hoje dificultando a vida da população. Mas parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento e pelo esforço que faz no sentido de viabilizar uma proposta que seja também economicamente viável, tanto para que possa socorrer os municípios, mas também que o governo federal possa também colocar isso dentro do seu orçamento. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Agradeço a parte de Vossa Excelência, sempre com muita propriedade. Mas na conversa que eu tive com o senador Renan, eu colocava assim que nós deveríamos ter um deadline. A minha proposição é que nós possamos votar essa proposta no início do mês de agosto. Nós teríamos aí todo o mês de julho, com recesso ou sem recesso, para travar essa discussão, esse debate, especialmente com o governo. E aí nos anteciparíamos, inclusive, a chegada desse projeto, que tem o mesmo espírito e que deve ser entregue ao Congresso Nacional na primeira semana de agosto também. Portanto, senhor presidente, eu vou concluir, quero agradecer a tolerância de Vossa Excelência, mas quero, mais uma vez, fazer esses dois apelos ao governo federal, que entenda que é preciso fazer essa discussão e essa negociação, até porque, se não for feita, o Congresso Nacional vai terminar aprovando independentemente da posição do governo. E segundo, a essa casa, para que a gente vote com consciência e com certeza de que estaremos fazendo o melhor para a saúde. Muito obrigado.